Você vai encontrar o versículo 11 de Lucas 7. Nós vamos ler até o 16. Tua palavra para ser ministrada, Pai, precisamos da revelação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nos ajuda para que possamos colocar em prática essa palavra, que ela é o poder do Senhor para aquele que crê. E assim rendemos graças a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que bênção! A gente percebe aqui que Jesus vinha com os discípulos, e aí logo em seguida ele aponta a cidade de Naim. Ele vai entrar naquela comunidade ali, e com ele estavam os discípulos dele. E o interessante é que quando ele avança para adentrar na cidade, a gente se lembra que a cidade naquela época, ainda que tivesse a demarcação de território, mas ela era protegida por uma muralha e tinha um portão, uma porta forte, para poder aquela cidade ser mais segura. Isso acontecia naquele tempo. Então ele vem com essa multidão para se aproximar da porta da cidade. Jesus sai com os discípulos e está com muitos que o seguiam para realizar um propósito. A gente já percebe aqui no versículo número 11, lendo inicialmente, que Jesus foi para uma cidade chamada a cidade da tranquilidade, a cidade do sossego. Se você está passando alguma dificuldade, alguma tribulação, eu quero te dizer que Jesus muitas vezes chama os discípulos para um lugar de tranquilidade, e vai tirar a gente daquela agonia dos acontecimentos, porque aqui está dentro de um contexto, para colocar a gente num lugar de descanso e sossego. O nosso Deus, Ele sabe as nossas dificuldades, limitações e a nossa vida problemática, e Ele vai nos arrastar no sentido de levar os discípulos dele para um lugar tranquilo, e eu e você precisamos entender isso para estarmos nessa paz que o Senhor nos dá. E então ele se aproxima da porta da cidade. A porta aqui tem um significado importante, porque era naquele lugar que havia o comércio, era aquele lugar que se decidia muitas das situações relacionadas com justiça. Também era um local que se percebia que quem fosse de fora era logo notado, e ao mesmo tempo trazendo para uma realidade nossa espiritual. É por esse lugar que vai se adentrar para aquilo que Deus quer como propósito nas nossas vidas. Então Jesus vai nos transportar para um lugar de tranquilidade, para que a gente adentre na porta que Ele quer. E é nessa porta que vai acontecer algo, porque é ali que tem julgamento justo de justiça, é ali que tem prosperidade financeira, e que os anciãos estavam conversando. Quer dizer, é nesse lugar que a gente encontra a sabedoria. Jesus nos leva para um lugar de sabedoria e quer que a gente adentre nessa porta.
e eu e você estamos sendo convidados para fazer parte dessa multidão de discípulos, para um grande milagre de Deus nas nossas vidas a partir de agora. E aí ele percebe, e a multidão que vinha agora na mão contra, que estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. A mulher já era viúva, então ela não tinha ali nenhuma pensão. A partir de agora ela estava à mercê de uma vulnerabilidade, quem sabe até de sorte, para que alguém pudesse fornecer ou dar alguma coisa para ela. Ela por si só não tinha como produzir nada, muito pelo contrário, ela era vista naquele tempo como alguém que foi amaldiçoada por Deus, que além de perder o esposo, tinha perdido o único filho. Então Deus a entregou para o azar da miséria, pobreza e todo o desafio contra doenças e mendigar a partir daquele momento. Isso era o pensamento das pessoas. Porém, Jesus, ele sai com os discípulos para se encontrar uma outra multidão. E aí a gente percebe então que vem uma multidão de luz, aqueles que andam na luz, assim como o Senhor na luz está, tem comunhão um com o outro, e as maravilhas do Senhor acontecem. Jesus estava presente nessa multidão de luz que vem, e a outra multidão saindo da porta. Enquanto Jesus estava direcionando os discípulos para a porta da tranquilidade, da prosperidade, da saúde, vem saindo de lá, desse lugar, uma multidão que agora estava completamente apavorada, inclusive no quesito de descaso ou desprezo dos outros. Então a luz agora se encontra com as trevas, no sentido de quem está com a vida espiritual, que está com Cristo, e a outra que está sem Jesus. Uma vai em alegria para ver os milagres do Senhor, as operações de Deus, e a outra vem na tristeza, no lamento, no choro, numa angústia, numa aflição e num pensamento de derrota completa, à mercê de qualquer possibilidade que a vida pudesse ocasionar a partir de agora. Então perceba que andar na multidão com Jesus não é andar na multidão curioso para ver o que Jesus está falando, mas na multidão de discípulos, porque Deus tem uma multidão de discípulos. Não pense que a salvação é só para mim e para você. Existem os remidos, e esses 10% que estão no mundo hoje são os escolhidos do Senhor. Ele está operando em todas as nações e lugares para a glória e louvor do nome dele. E nós agora sim nos associamos a essa multidão a nível mundial para encontrar a tranquilidade. E é lógico que quando a gente adentra nessa porta e a gente vai adentrar nos portais do céu, a gente vai descansar plenamente no Senhor para a glória e louvor do nome dele. E aí então, quando ele vê essa multidão que estava com ela, a palavra diz aqui no versículo número 13 que teve um grande compaixão. Jesus se compadeceu dela. Jesus na realidade foi se encontrar com essa viúva, porque Deus é um Deus de órfãos e pai. Ele é pai de órfãos e ele cuida das viúvas. Ele é um Deus das viúvas. Ele foi ao encontro, porque ser a viúva, o rapaz ainda vivo estava órfão do pai. Ao mesmo tempo, ele agora morto, a viúva está completamente na dependência do Senhor, do nosso Deus, e ele vai cumprir a palavra. E ele vai lá cheio de compaixão. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão nas trevas, nas dificuldades, na problemática, saíram do lugar da tranquilidade, estão enfrentando tribulações, deixaram Naim pela porta, não foi pela muralha, pulando, fugindo, não, simplesmente aconteceu algo na vida que agora é um caos, que está gerando trevas, e ela tinha um tempo certo para poder sair e voltar, para aquela porta não se fechar e ela não ficar também fora da cidade, e ela sabia que quando ela passasse naquela porta, a volta dela para a cidade não seria a mesma, porque agora ela poderia ficar completamente vulnerável
a todas as situações possíveis e impossíveis que uma viúva desprotegida estaria naquela região. Então, o choro dela, o lamento, também seria por essa situação crítica que ela estava enfrentando. Daí, muitas vezes as pessoas estão no lugar da tranquilidade com Cristo, mas acontece uma diversidade na vida e o rumo naquele momento parece que a única solução é o enterro, é a morte, é a finalização dos sonhos, é o término da saúde e prosperidade, e quem está vivendo nesse ambiente só pode se lamentar mesmo e achar que Deus quis assim, é a vontade de Deus, eu vou continuar dessa maneira, e eu não quero mais então estar na multidão com Jesus, porque não vale a pena, eu estou na multidão agora contrária, e talvez Deus me encontre algum dia e aconteça alguma coisa, mas quando Jesus marca de se encontrar com alguém, Ele vai encontrar com alguém. Ele decidiu se encontrar com a viúva da cidade de Naim. E ao vê-la, Jesus se compadeceu. Jesus, irmãos, Ele tem compaixão por nós. Quando Ele vê que a gente está numa situação crítica da nossa vida, Ele vem ao nosso encontro e Ele cumpre a palavra dele. Muitas vezes, muitas coisas acontecem nas nossas vidas e passa despercebido, mas para Deus não passa nada desapercebido. Ao ponto de Jesus estar em uma íntima e profunda compaixão por ela, dizer: não chore. Já pensou quando você para se lembrar que os seus sonhos foram frustrados, as coisas não estão dando certo, está tudo contrário, agora a única solução é a morte? Ou acreditar que não tem mais jeito, que ali é o fim, que não tem mais como reverter essa situação, e os lamentos, os choros, o tempo vai fazer com que a gente melhore, e a situação agora é a gente sair desse lugar de tranquilidade, porque a vida criou uma surpresa e já estava cheio de problema, porque era viúva e agora ficou sem o filho que poderia sustentá-la, cuidá-la e ser uma bênção na vida dela. Então, final total de uma situação de vida para aquela mulher. E quem sabe a gente está enfrentando algumas situações, inclusive pessoais, que a gente acredita que não vai ter mais como voltar, não vai ter como dar prosseguimento, não tem mais como resolver, morreu, acabou e não tem mais jeito. Aí Jesus chega para mim e para vocês e diz assim: não chore. Está chorando por quê? Porque chora. Quem está na aflição e no choro, e alguém chegar e falar assim: não chore, dá a impressão até que é uma crítica, ou que está querendo piorar a situação. Mas quando a gente ouve uma palavra amorosa, poderosa, e que adentra no nosso ser, vinda de Deus, e ela está sendo ministrada para mim e para a sua vida agora, dizendo assim: não chore. Aí então ele se aproxima, versículo 14, e toca no esquife. E a partir de agora, em Levítico capítulo número 21, o sacerdote não podia tocar em morto, a não ser que fosse da família. Agora o sumo sacerdote aí não podia tocar de jeito nenhum. E em relação ao nazireado, não tinha como Jesus se aproximar e tocar em nada. Então ele vai quebrando algumas situações da lei, mostrando que a graça é poderosa para poder não somente cumprir a lei, mas trazer a vida. Ele tocar no morto é uma coisa, ele fazer com que o morto ressuscite é outra.
Então Jesus vem e toca no caixão. Sabe aquilo que a gente já tinha colocado como desistência completa na nossa vida? Esse caixão aqui era aberto naquele tempo, né? Não é o caixão como é hoje, naquele formato que tem a caixa e vela. Geralmente era um tipo de maca que ia levando 4 pessoas, como se fosse aquela maca daquele homem que era aleijado, que os amigos colocaram na presença de Cristo, mas ela era um pouco encurvada para que na hora do movimento não caísse. E todo mundo sabia daquela situação e tinha que enterrar rápido, porque se não enterrasse logo, ia começar os odores. Uma viúva aqui, ela não teria condição de embalsamar ou ter os melhores médicos para poder fazer com que tivesse todos os bálsamos possíveis para segurar aquele corpo por muito tempo. Então ela tinha que sair da cidade com um rumo rápido para o acontecimento. Quem sabe até a gente já decidiu rapidamente o que deveria fazer e sabe que não tem mais solução. Mas quando Jesus chega, Ele toca na situação, naquilo que a gente diz que não tem mais jeito, que acabou. E aí tudo para, todo mundo para. Quando a luz chega, meu irmão, ela vai trazer vida naquele lugar. Então, Senhor nosso Deus está tocando em alguma área da nossa vida, ou em algum lugar, ou em algo que para a gente era morte, mas Ele está trazendo vida nesse momento. E aí Jesus pega e diz: jovem, eu digo, levante-se. Claro que ele está deitado, o pessoal levando, ele vai primeiro sentar. Em algumas traduções vai dizer sentou-se. Então os jovens ali sentou-se. Ele não tinha como dar um pulo e cair em pé, né? Ele ia ter que sentar na maca para depois o pessoal arriar um pouco e ele ficar de pé. É por isso que talvez, quando a gente vai fazer a tradução, fique algum sentado, algum em pé. E pelo amor de Deus, ele está sentado ou está em pé? É por causa dessa situação. A tradução nossa para o português, de acordo com esse tipo de maca, ela pode encaixar nos dois. Aqui não vê o caso do que aconteceu. Se ele realmente ficou o tempo todo sentado, ninguém, o cara vivo agora, quem é que ia ficar segurando ele sentadão lá? A pessoa ia tirar lá da maca para ele ficar lá em pé no chão. Mas o que vem ao caso aqui é o seguinte: Jesus liberou uma palavra. E ele libera uma palavra dizendo: levante-se. Ou sente-se, saia da posição que você está de morte para uma posição de vida. Saia da posição de lamento, choro, dor, ressentimento, mágoa, tristeza, calamidade, tribulação e viva agora. Se posicione e saia desse lugar que você está. Não fique parado, não fique morto, tenha vida, se levante dessa posição de declínio, de morte, de tristeza, de término. Não é nessa posição que Deus nos quer. O jovem, então, as Escrituras Sagradas estão dizendo que ele sentou-se. Aqui diz que ele estava morto e ele reviveu. Então, se tem algo na nossa vida, ou é a nossa própria vida espiritual que está morta, é noite, é dia, é tempo de ressuscitar. A palavra liberada de Deus é poderosa para reavivar, trazer vida aonde é o caos, aonde não existe mais vida. O único Deus que pode trazer vida é Yahvé, o Todo-Poderoso. A Cristo seja toda a glória, louvor e adoração para sempre. E o rapaz, então, esse jovem,
Ele recebe a palavra e ele se posiciona. Ele se levanta, sai dessa posição de morte e vem para a posição de vida. E aqui a Bíblia diz que ele começou a conversar. E aí ele abriu a boca para poder falar algo. A Bíblia não diz o que ele falou, mas uma coisa é certa: morto não fala. Se tem alguém ouvindo vozes, se tem alguém enxergando o morto falar, segundo a fé cristã, de acordo com as Escrituras Sagradas, se o morto não fala e você está ouvindo vozes ou pensando que aquele morto está vivo falando com você, eu quero te dizer que se não foi Jesus que ressuscitou para acontecer, você está vivendo um engano e é tempo de encontrar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E aí ele começa a falar. Talvez quando a gente recebe um milagre, a gente fica calado e não quer comentar o que Deus fez. Mas é tempo da gente abrir a boca e testemunhar das grandezas, maravilhas e glórias de Deus. Aleluia. Se Deus ressuscitou algo na nossa vida, Ele está fazendo algo que está trazendo vida em abundância, a gente precisa falar com as pessoas, declarar, conversar com elas, expor o milagre. Não é tempo de calar, é tempo de falar sobre os milagres de Jesus. E aí Jesus pega ele e entrega a sua mãe. Então, entrega aquilo que foi gerado. Quem foi que gerou a vida? Ele devolve a vida para quem tinha gerado. Então, muitas vezes Deus colocou um sonho, algo no seu coração. Não foi o meu, foi o seu. E Ele está trazendo de novo a vida para que volte no lugar de origem. Não tem plágio aqui nas Escrituras Sagradas. A gente não vai pegar a ideia do outro fazer nada, porque Deus, Ele faz através da palavra voltar para aquele que gerou no início aquele sonho, aquela vida, aquilo que Ele tinha pensado, aquilo que ela tinha colocado como propósito, que Deus já tinha ministrado na vida dessa pessoa. Então é com você que Deus quer operar, não é comigo. Ainda que Ele está operando comigo outras coisas, mas Deus está falando contigo nesse momento. O que Ele colocou que está para sendo gerar a vida é em você, não é com o outro, não, é contigo que Deus está falando. É onde originou todo o processo. Olha o que acontece: todos ficaram cheios de temor. É uma gratidão mesclada com medo, com obediência, com alegria, e louvaram a Deus. É uma reverência de respeito extrema, a ponto das pessoas darem glória e aleluia, que o espaço e o ambiente não poderia conter a emoção daquele povo ao ver o que Deus fez na vida daquela família. Deus é um Deus de família, Ele ressuscita os sonhos em família. Deus faz com que o órfão habite em família. A viúva não vai ser desamparada. As viúvas, os viúvos não vão ser desamparados, nem muito menos os órfãos, pai de órfãos e Deus de viúvas. Ele é o protetor dessas pessoas. E aí ele termina dizendo: Deus interveio em favor do seu povo. Deus se encontra conosco nesse momento, através da palavra poderosa, e Ele está intervindo nessa situação. Acabou o choro, o lamento e a morte. Acabou. O que Ele quer agora é que a gente ouça a palavra e se levante da posição que a gente está. Que a gente se mova da posição que a gente está, que a gente faça algo que corresponda ao que Ele está falando. E aí a gente vai ter que usar a nossa fé, e a nossa fé não precisa ser grande, é apenas a gente ter certeza, uma convicção
que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Porque para Deus nada é impossível. Você precisa acreditar que essa palavra é verdadeira para que Deus possa intervir nessa situação e trazer vida onde não tem vida. Deus interveio ao nosso favor. Quando a gente olha as situações ao nosso redor após a eleição, Deus interveio ao nosso favor. Quando a gente olha para a nossa vida, onde estávamos e quem somos, Deus interveio ao nosso favor. Quando a gente vê agora o caos que a gente pensou que estava, e a gente ouve essa palavra, Deus interveio em nosso favor. E o que a gente pensava que não tinha mais jeito, Deus interveio em nosso favor. Essas notícias sobre Jesus se espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Está pensando que vai ficar só aqui? Daqui uns dias vai adentrar aí, não só nesse bairro, mas em Feira, as grandezas e os milagres que Deus fez ao nosso favor. Todo mundo vai ficar sabendo, não tem como esconder. Ô glória! A gente pode até não contar para ninguém, mas as pessoas vão ver a grandeza e a glória de Deus, porque Deus resolveu intervir ao nosso favor nesse momento. Então, 3 palavras que eu quero trazer para agora a gente fixar. Primeiro, não chore. Não chore. Já chorou demais. Daqui a pouco a gente vai fazer aquele louvor. Está chorando por quê? Se a gente não souber, bota aí no playback. Não é mais tempo de chorar, não. Esse choro aqui está falando sobre lamentos de coisas não realizadas e não deram certo e que tem relação com morte, escassez, dificuldade extrema e sem solução. É esse choro que eu estou falando. Não é mais para chorar nesse tempo sobre isso, porque Deus está trazendo vida. Ele já trouxe vida, ressuscitando sonhos, ressuscitando talentos, habilidades, dons, projetos, saúde, paz, alegria, justiça, prosperidade. Deus está ressuscitando a nossa vida em áreas específicas. Segunda palavra, levante-se. É tempo da gente não ficar parado, fazer algo para Deus, se posicionar, se movimentar no reino. Não é tempo da gente ficar parado, morto. É tempo da gente se levantar e glorificar a Deus e falar com as outras pessoas a grandeza desse Senhor. E terceira palavra importante aqui, que está nesse texto. Me acompanha aqui no versículo de número 16. Intervenção divina. Você pensou que Deus não ia intervir na sua vida? Que Ele ia deixar como estava? Quem foi que pensou que Deus não estava ouvindo, não estava respondendo a oração, ou não tinha visto o que a gente está passando? Eu quero te dizer nesse momento que Deus interveio ao nosso favor, porque Ele nos separou como povo dele. Nós somos povo escolhido de Deus. Ele escolheu. Não foi pelos nossos méritos, pelos nossos títulos, nossos estudos, nossa posição, por causa da nossa bondade e grandeza, nada disso. Ele simplesmente resolveu nos colocar como integrantes do povo dele.
Ele nos escolheu para a glória e louvor do nome dele, e Ele faz questão de intervir nas nossas situações para trazer vida e vida em abundância. Aleluia! Você crê nisso? Amém. Então, se levante, se levante. Se levante nesse momento.